Você já passou por tempestades em sua vida? Você já esteve em algum navio ou barco e enfrentou uma grande tormenta? Isso não é muito comum, né? Porque geralmente nós viajamos por meios de transportes por terra ou por ar, ou de carro, ônibus, etc., moto, ou quando alguém vai fazer alguma viagem de avião e por aí vai. Mas por que eu estou te fazendo essas perguntas? Na realidade, eu quero abordar com você um assunto agora que tem a ver com as tempestades da vida, as tribulações, as dificuldades, os problemas. Com certeza, cada um de nós temos muitas dificuldades e tribulações que metaforicamente podem ser chamadas de tempestades, não é mesmo? Eu quero analisar com você hoje algumas histórias bíblicas que falam sobre situações em que pessoas passaram por tempestades estando em uma embarcação. A primeira história que nós vamos analisar é a história de Jonas. O livro de Jonas é um livro muito pequeno do Antigo Testamento, considerado os profetas menores, né? É um livro que tem apenas 4 capítulos que contam aí a saga deste profeta meio incomum, né? Um profeta que não queria fazer o que Deus lhe pediu e fugiu de sua obrigação. Nós não vamos analisar toda a história de Jonas, apenas o capítulo 1, porque trataremos de outras histórias. Ali no capítulo 1 você pode abrir a sua Bíblia depois e analisar com mais atenção essa história. Você verá que Jonas foi incumbido por Deus de ir até Nínive e pregar nessa cidade. Só que ele não fez isso. Ele planejou fugir para Tarsis. E o relato ele conta que Jonas ele desceu até a cidade de Jope, pagou ali a sua passagem para embarcar em um navio, e o relato depois diz que ele desceu também para o porão daquele navio. Eu quero explorar com você esse detalhe que poucas vezes é analisado pelos pregadores e pelas pessoas quando leem essa história. O texto diz que ele desceu até Jope. Descendo até Jope, ele comprou a sua passagem e, não satisfeito em estar no navio, ele também quis descer para a parte mais inferior do navio, o porão. E aqui eu quero chamar a sua atenção para algo importante. Quando alguém foge de Deus, quando alguém foge do que Deus lhe pede, a direção que essa pessoa toma é totalmente descendente, decadente. Eu não sei se eu estou falando agora para uma pessoa que vive no mundo das drogas, se eu estou falando para uma pessoa que vive no mundo da promiscuidade sexual. Eu não sei se eu estou falando agora para uma pessoa que talvez, quem sabe, um dia já serviu a Deus e abandonou a Ele, ou que mesmo ainda agora professa servi-lo, mas vive distante e fugindo do que Deus quer. Saiba você que a sua situação nunca será para cima, nunca será para progredir,
mas sempre decadência. Jonas desceu para Jope, de Jope e para Tarsis. Estando no navio, ele desceu para o porão daquele navio. E você? Para onde você tem descido em sua vida? Qual é o fundo do maior poço em que você se encontra? Eu não sei qual é a sua situação, mas Deus sabe. Deus, Ele te conhece. Não fuja de Deus, porque a história não para por aí. A história conta que Jonas, ele desceu ainda mais. Os homens que estavam naquele navio começaram então a perceber que Jonas era a causa daquele problema, porque o comandante do navio desceu até o porão e encontrou Jonas dormindo. Aquele comandante então chama Jonas para cima, para o convés daquele navio, e pergunta quem era ele, o que ele fazia, e Jonas explica que toda aquela tempestade, aquela tormenta era culpa dele, porque ele estava fugindo de Deus. Ele adorava o Deus criador dos céus, da terra e do mar e de tudo que neles há. Ora, se desse Deus que Jonas servia era o criador da terra, do céu e também do mar, e eles estavam no mar, e ele estava fugindo de Deus, aqueles homens então compreenderam que era culpa dele. E Jonas sugeriu: se vocês me jogarem no mar, a tormenta vai cessar. E mais uma vez Jonas desceu para o fundo do mar. Mas não ficou só nisso. Jonas foi tragado por um grande peixe, a Bíblia diz. E aqui eu quero chamar a sua atenção mais uma vez, meu querido. Saia desse fundo, desse porão em que você se encontra. Ouça a voz do capitão da embarcação, o nosso Senhor Jesus, o nosso Salvador, lhe dizendo: o que você faz aí? Aí não é seu lugar. Por que você está nessa situação? Suba, veja o que tem acontecido neste mundo. Esse mundo está em turbulência, um mundo cada vez mais decadente, mais turbulento. Turbulência, tempestade financeira, econômica, política, moral, espiritual. Será que você vai ficar indiferente diante de tudo isso? É preciso enxergar tudo o que tem acontecido. Mas outro detalhe interessante que eu quero aqui analisar com você é o seguinte: mesmo embora talvez você esteja em uma situação deprimente, fugindo de Deus, algumas pessoas podem conhecer a Deus através dessa sua experiência decadente, degradante. Porque a história aqui diz, nos últimos 2 versículos do capítulo 1 ali de Jonas, que aqueles homens, eles aceitaram o Deus de Jonas e eles fizeram sacrifícios e votos a esse Deus. Talvez, quem sabe, você professa ser evangélico, as pessoas ouvem a verdade através dos seus lábios, mas você está no fundo de um abismo, você está com algum pecado acariciado. Nesse momento, Deus, Ele quer libertar você desse pecado. Essa história ela nos conta que muitas tempestades da nossa vida, elas acontecem porque nós estamos fugindo de Deus. Mas será que acontece tempestades na nossa vida só porque nós fugimos de Deus? Ou quando nós estamos com Deus, com Cristo ao nosso lado, também podemos sofrer tempestades? Vamos ver. Nós vamos agora analisar outra história que fala também de tempestade. Ela está no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 23 até o 27. E eu quero ler com você esse texto. Ele diz assim: então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia.
Mas os discípulos vieram acordá-lo clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Que história fantástica, não é mesmo? Ela mostra para nós que mesmo estando com Jesus em nosso barco, em nossa vida, ao nosso lado, nós estamos sujeitos também às tempestades e às tormentas dessa vida. Hoje tem sido pregado pelos adeptos e pelos teólogos da prosperidade que se você está passando por problemas financeiros, se você está passando por tribulações, por angústias na sua vida, é porque tem algo errado, é porque Deus não está com você. Não ouça isso, porque você pode estar com Jesus ao seu lado e sofrer por problemas. A história de Jó é uma das maiores provas disso. Ele era um homem justo e íntegro e sofreu tudo aquilo sem ter culpa nenhuma. Quando os discípulos perguntaram para Jesus sobre o cego de nascença, se ele tinha pecado ou se os seus pais tinham pecado para que ele nascesse daquela forma, Jesus respondeu: nem ele nem os seus pais pecaram, mas isso aconteceu com ele para que nele se manifeste a glória de Deus. Sabe, queridos, os discípulos eles estavam ali próximos, no mesmo barco com Jesus, indo para o mesmo lugar. E de repente, Jesus ali tranquilo, dormindo. O evangelista Marcos menciona um detalhe, dizendo que Jesus estava dormindo até sobre um travesseiro ali, confortavelmente, em meio àquela tormenta, em meio àquela tempestade terrível. E o pânico se abateu sobre os discípulos e eles ficaram com medo de perecer. E eles clamaram a Jesus: salva-nos, Senhor Jesus. E Jesus ali repreendeu a cada um deles: por que vocês são tão tímidos? Por que vocês são tão acanhados, temerosos, homens de pouca fé, de pequena fé? E então, após advertir os discípulos, ele acalmou aquela tempestade e se fez uma grande bonança. Sabe, querido, querida, se você tem passado tormentas em sua vida e você é um servo de Deus, não reclame, não murmure, não lamente. O Senhor Jesus, nesse momento, através dessa história, Ele lhe diz: por que você é tão tímido? Por que você tem tão pouca fé? Confie, eu estou aqui com você, você não perecerá. Essa história ela mostra para nós, diferente da história de Jonas, que as tormentas acontecem na vida das pessoas não só porque elas estão fugindo de Deus ou distante de Deus. Jesus pode estar no mesmo barco que nós estamos. Podemos ir para o encontro dele e com ele para a eternidade, e mesmo assim sermos acometidos por tormentas e tempestades em nossa vida. E o Senhor Jesus, Ele lhe diz através da sua palavra e dessa história: por que você é tão tímido? Por que você reclama tanto dos seus problemas, das suas dificuldades? Sabe, nós precisamos confiar mais em Jesus. E precisamos ser mais pacientes em meio às turbulências. Porque o fato de estar tudo bem não significa muita coisa. Pelo contrário, precisamos ficar até preocupados se está tudo bem, se o nosso cristianismo não está sendo provado, se não estamos enfrentando dificuldades em nossa vida, de toda sorte. Precisamos ficar preocupados, atentos.
Mas naquele momento, Jesus ele acalmou a tempestade. E talvez você se pergunta, por que Jesus não está acalmando a tempestade que está se abatendo contra a minha vida? Até quando eu vou sofrer esse problema, essa dificuldade? Será que em todos os casos, Jesus ele vai acalmar a tempestade em nossa vida? Vamos analisar a próxima história para entendermos melhor como isso acontece. A terceira e última história sobre tempestades que vamos analisar agora tem que ver com um grande homem de Deus, o apóstolo Paulo. O apóstolo que mais se desgastou, que mais se empenhou, que mais se sacrificou na pregação do Evangelho. Ele também passou por um momento de tempestade muito grande em sua vida. E essa história está em Atos, capítulo 27. Nós não vamos ler todo o capítulo aqui, mas eu sugiro que você o faça e leia na íntegra toda essa história. Ela nos conta que Paulo estava preso e ele foi enviado à corte italiana, estava sendo escoltado por um centurião romano chamado Júlio, e juntamente com ele também outros prisioneiros e outros soldados. E eles embarcaram rumo a essa viagem. Costearam aí algumas regiões. Quando chegaram em determinada cidade chamada Mirra, na região da Lícia, eles então trocaram de navio, embarcaram em outro navio e continuaram viagem rumo à Itália. Paulo estava preso, estava sendo transferido para a Itália. Paulo era um cidadão romano. E eles então prosseguiram essa viagem. Já no segundo navio, viajaram durante muitos dias, ali no mar Mediterrâneo, costeando algumas ilhas, algumas regiões, até chegarem ao seu destino. Só que no verso 8, se vocês analisarem o verso 8, diz assim: costeando a ilha de Creta, penosamente chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Laséia. Sabe, queridos, às vezes a viagem ela pode parecer legal, pode parecer agradável, e às vezes você vai chegar em alguns lugares que são aparentemente bons, como aqui esse lugar que Paulo chegou, Bons Portos. Talvez em determinado momento vai dar tudo certo para você. Você estará em paz com a sua família, com a sua esposa, ou se você é mulher, com o seu marido, seus filhos, a sua profissão. Você aparentemente terá uma viagem tranquila. Mas aqui vem dizendo que eles tiveram uma viagem penosa. Mas o pior veio depois, amados. A partir do versículo 9. Se vocês analisarem quantas coisas este apóstolo e as pessoas que estavam ali com ele passaram, a viagem foi terrível. Paulo advertiu aquelas pessoas, dizendo que eles teriam uma péssima viagem a partir dali, que eles teriam muito prejuízo, muito dano, não só da carga, mas o navio também ia ser prejudicado, e muito prejudicado. Mas o centurião, ele não deu atenção ao que Paulo disse. Aqui no verso 11 vem dizendo que o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. E aqui eu quero chamar a sua atenção. Se você estivesse no lugar desse centurião, você também não se comportaria da mesma forma? Ele preferiu
preferiu dar atenção a um profissional, a quem estava comandando aquele navio. Será que você daria ouvidos a um homem prisioneiro que você estaria transportando? Aquele centurião não deu atenção ao que Paulo estava dizendo. Ele preferia ouvir os profissionais, o piloto do navio, o mestre do navio, aqui vem dizendo, mas ao que Paulo falava ele não dava atenção. Paulo era simplesmente um prisioneiro. E eu quero chamar a sua atenção para o seguinte detalhe: muitas vezes você está dando atenção e ouvidos ao que os profissionais dizem, aos responsáveis, aos líderes, a quem está conduzindo realmente as coisas. E muitas vezes uma pessoa simples, talvez alguém que você não dá nada por ela, aqui nesse caso Paulo era um prisioneiro, você não dá atenção. Sabe, amados, mas muitas vezes Deus usa pessoas simples, em posições talvez até constrangedoras, para nos passar algumas orientações. E é necessário nós ouvirmos essas pessoas, não ter preconceitos, fazer como o próprio apóstolo Paulo aconselhou, né? Examinar todas as coisas e reter o que é bom. Então eles continuaram prosseguindo aquela viagem. Aqui vem dizendo que eles enfrentaram um tufão de vento muito forte, chamado Euroaquilão, e o navio, arrastado com a violência, no verso 15 vem dizendo, sem poder resistir ao vento, eles então cessaram qualquer manobra e foram se deixando levar, o texto vem dizendo. Sabe, amado, e é isso muitas vezes o que acontece. As dificuldades e as tormentas da nossa vida, elas acabam nos fazendo desistir e deixar que as coisas andem de qualquer forma. A gente começa a seguir a viagem por acaso, até ver no que vai dar. Precisamos refletir se essa é a atitude correta em nossa vida e deixar que Deus tome a direção. Aqui nesse caso não tinha como, porque a tempestade, a tormenta, ela fez com que todas as manobras que eles pudessem efetuar fossem em vão. Aqui é um caso real de uma tormenta na tempestade, mas nas nossas vidas muitas vezes deixamos com que as dificuldades e as tormentas façam com que nós desistamos e deixamos a vida correr naturalmente, sem propósito, sem rumo. A história vem dizendo que eles, açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviaram o navio. Após muitos dias aí dessa viagem, passando tormentas, né? Eles começaram a aliviar o navio. E aqui vem dizendo que ao terceiro dia, com as próprias mãos, eles lançaram ao mar a armação do navio. A coisa foi tão terrível, queridos, que a história conta que eles ficaram alguns dias sem ver nem a luz do sol e nem o brilho das estrelas. Talvez, quem sabe, eu estou falando para alguém que não consegue ver uma luz no fim do túnel, não consegue ver mais o brilho das coisas, da vida, do sol, das estrelas, não consegue ver graça nas coisas. Eu te peço para que não desanime, continue prosseguindo. A viagem é árdua, cansativa, mas o destino é certo se você se apegar ao capitão do navio, que não é homens, mas é o nosso Senhor Jesus. Só Ele pode nos dar a segurança que nós necessitamos. E aqui vem dizendo que aqueles homens ficaram alguns dias sem comer e toda esperança de se salvar foi sendo dissipada das suas mentes. Perderam completamente a esperança de sobreviver em meio àquela situação.
E aqui agora Paulo entra, aquele homem de Deus, um prisioneiro, que muitas pessoas não davam nada por ele. Ele conforta aquelas pessoas, dizendo que eles deveriam ter ouvido a ele, que ele falou que eles não deveriam ter partido de Creta para evitar aqueles danos, mas eles mesmo assim resolveram partir de Creta, da ilha de Creta. Mas já que isso tinha acontecido, eles podiam ficar tranquilos. Falou que eles se animassem, que eles se alimentassem, porque nenhum daquelas pessoas morreria, apenas o navio se perderia. E ele justificou essa sua afirmação dizendo que um anjo de Deus tinha aparecido a ele à noite e disse o seguinte: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Olha, amados, que bênção! Por causa de Paulo, Deus deu a sobrevivência de todas aquelas pessoas daquela tragédia. Deus ia preservar a vida de todas elas por causa de Paulo. Sabe, hoje muitas vezes Deus protege a vida de muitas pessoas em acidentes por causa às vezes de um servo dele que está ali no meio. Deus continua fazendo isso hoje. Mas um fato interessante que eu quero chamar a sua atenção aqui é o seguinte: em meio àquela tormenta daquela viagem, aquela tempestade, mau tempo, sem poder ver o sol durante alguns dias e o brilho das estrelas, Deus agora ele fala àquele homem, àquele servo dele: olha, fique tranquilo que você não vai morrer em nenhuma dessas pessoas, porque eu quero que você se apresente perante César, o imperador romano. É da minha vontade que você se apresente perante ele. Sabe, amados, hoje nós vivemos tempos de duras provas, mas essas provas vão aumentar cada vez mais. E vai chegar um momento que nós vamos passar uma angústia qual nunca houve neste mundo. Isso foi profetizado pelo profeta Daniel no capítulo 12 do seu livro, no versículo 1. No versículo 1 em diante ali você acompanha esta profecia desse tempo de angústia. Sabe, amados, ali no capítulo 13 também de Apocalipse, vem dizendo que será imposta uma marca sobre a mão e sobre a fronte das pessoas de todo mundo, para que não possa comprar nem vender quem não tiver essa marca. Isso ainda não aconteceu, mas serão momentos terríveis, de uma turbulência tremenda. E quando as leis do mundo estiverem tentando suplantar a lei de Deus, muitos servos fiéis serão levados perante as autoridades, e Deus irá preservar a vida de muitos deles, para que possam dar testemunho da verdade. Sabe, hoje as dificuldades que você enfrenta, não reclame. É um meio que Deus está usando para te preparar para as dificuldades piores que virão. E aqui a história conta que, depois de mais algumas dificuldades, depois de tentativas ali de alguns marinheiros tentarem fugir com o bote daquele navio, e algumas outras pessoas cortarem ali, soldados cortarem ali as cordas que sustentavam aquele bote para que aqueles marinheiros não fugissem, isso impediu com que eles abandonassem o navio. Mas um fato interessante é que muitas vezes hoje as pessoas estão abandonando a viagem. Elas estão desistindo, abandonando a fé. As provações vêm, as provações e as tormentas, as tempestades, fazem de tal forma que as pessoas se amedrontam, que eles vêm desistir da fé.
E eu não digo desistir simplesmente de seguir uma religião, uma igreja, não. Desistir da fé. Porque muitas pessoas estão ligadas nominalmente a religiões, mas não são pessoas de fé, não são pessoas que estão sendo fiéis a Deus. São crentes nominais. E muitos deles estão abandonando. E quando as coisas apertarem mais ainda, a ponto da lei dos homens estarem acima das leis de Deus, ou pelo menos tentarem estar acima das leis de Deus, muitas dessas pessoas vão abandonar a sua obediência aos mandamentos de Deus. Não haverá, como nessa história aqui, um impedimento para que elas façam isso. Elas vão fazer, muitos vão abandonar. E você ficará firme? Ficará você firme quando as leis do mundo restringirem que você compra ou venda? Se você se decidir a ser obediente às leis de Deus, conforme está registrado em sua palavra? A história continua dizendo aqui que todos aqueles homens passaram 14 dias sem comer nada, e depois de Paulo muito falar a eles, eles comeram. 276 pessoas, o relato aqui nos diz. E eles comeram depois desses 14 dias de jejum, e ali refeitos ali daquela comida, repostas as suas energias, eles aliviaram mais um pouco o navio, jogaram mais um pouco de carga de trigo, sacos de trigo ao mar, e a coisa foi ficando cada vez pior, mas até que apareceu uma enseada, e aí o navio começou a ser chacoalhado violentamente pelo encontro de duas correntes, e aquele navio se rompeu completamente. Paulo orientou que os que soubessem nadar fossem à frente, os outros ficaram agarrados ali a pedaços daquele navio, mas enfim eles chegaram ao final. Sabe, queridos, essa história ela mostra para nós que muitas vezes Jesus ele não vai acalmar a tempestade na nossa vida instantaneamente, como ele fez quando estava com os discípulos. Muitas vezes nós teremos que passar pelas tormentas até o fim, mas ele prometeu que vai nos preservar. Quer você, amado, amada, meu querido telespectador, alcançar a salvação, chegar ao porto final, permaneça firme, não reclame das tormentas, dos problemas, se apegue a Jesus, ao nosso Mestre, e esteja preparado, porque coisas piores virão neste mundo. Está ruim agora, está pior agora, pode ter certeza que vai piorar. Mas quando estiver piorando, quando estivermos quase a perecer, pode saber que então estaremos chegando ao porto final. Que Deus abençoe a você e a mim, para nós estarmos preparados, para nós estarmos com a nossa fé firmemente alicerçada em nosso Deus e em nosso Salvador Jesus, para que assim nós possamos então alcançar o final dessa jornada de luta, de sofrimento, e viver eternamente com o nosso Pai e com o nosso irmão mais velho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.